a nossa programação. Vamos lá, trenzinho, anda mais rápido hoje. Quinta-feira passada, nós falamos sobre práticas devocionais. E dentro de práticas devocionais, nós falamos sobre práticas do quê? Prática do quê mesmo que nós falamos? Prática de... Dentro de práticas devocionais, nós falamos sobre práticas da leitura da Bíblia. Isso. Dentro de práticas devocionais, nós falamos sobre a prática da leitura da Bíblia. Eu queria perguntar: alguém aqui hoje pode contar alguma experiência que teve com a leitura da Bíblia de quinta-feira até hoje? Obrigado. Alguém pode contar uma experiência que teve com aquilo que nós aprendemos dentro do ou fora? Alguma experiência que teve com a leitura da Bíblia? Estou perguntando para ver se alguma coisa daquilo que a gente estudou, se alguém teve vontade de exercitar. Isso. Alguma experiência, seu Frindão, baseada. A gente falou tanto de ler a Bíblia, de estudar, algumas técnicas para ler, um horário para ler, como que ler com bom proveito. E pensando nisso, alguém fez um teste, alguém experimentou ler um dia a mais ou um horário a mais, ou escolheu um horário diferente daquilo que tem costume? Alguém pode contar alguma experiência nisso? Sim. Uhum. Uhum. Muito bem. Então, irmãos, eu quero entrar logo já no nosso novo tema de hoje. É práticas devocionais também, vale, tá, Alessandro? Mas assim, somente reforçar que
é preciso colocar em prática, né? O tema é práticas de leituras da Bíblia, né? Se alguém pensa em começar a crescer espiritualmente, eu sei que muita gente leu e não quis falar, mas se queremos começar a um crescimento espiritual, é preciso mais do que nós temos o costume, mais do que aquela leitura. Existem vários tipos de leitura, e inclusive tem aquela leitura que ela é... Como é que fala quando você faz alguma coisa para se proteger, né? Tipo amuleto, assim. Você lê a Bíblia para poder... vou ler porque senão pode acontecer alguma coisa durante o dia. Então eu vou ler para poder... Eu vou ler o Salmo 91 para poder eu sair tranquilo. Cai 1.000 à minha direita e tu não serás atingido, né? Por aí vai. Só faltou isso. Então, assim, é isso que eu gostaria de ressaltar, que não é essa a leitura a que nos ajude, que nos edifica, que nos fortalece, que nos faz crescer, de ver o mundo de forma diferente, de sermos pessoas diferentes para fazer diferença no mundo que está aí. A porta de entrada para um crescimento, ou a porta de saída da mesmice, é a leitura da palavra. Não tem outra forma. Se alguém quer uma forma mágica, então vai ter que fazer muito sacrifício, porque vai ter que ler dia e noite. Isso não é mágica. Leitura da palavra não aliás, o crescimento espiritual não vem através de uma semana de congresso espiritual e despertamento, e no final faz um apelo, e muita gente que levanta a mão e vem para frente é despertado espiritualmente. Eu creio que isso não são os objetivos dos irmãos que trabalham o ano inteiro para chegar no Condese e pensar que isso vai acontecer. Não vai. Existem muitos casos de pessoas que se sentem tão emocionadíssimos, que choram a algum apelo, que se envolvem em alguma decisão, mas até por consequência do alto grau de emoção que a pessoa tem, que quando aquela nuvem abaixa, aquela coisa abaixa, aquela emoção abaixa, aí muita gente passa, puxa vida, por que eu fiz essa decisão sem pensar, né? Muitas pessoas até se convertem, dizem que se convertem, tomam a decisão, vêm aqui na frente, dizem que aceitaram Cristo, mas 2 dias depois, se encontrá-lo na rua, ele diz, puxa, eu não sabia onde estava a cabeça. Eu fui porque alguém me pressionou, ou o pregador insistiu muito. Então, mas eu volto a repetir, o nosso propósito aqui é trazer comentários daquilo que a gente tem falado já todo dia. A gente é acostumado a falar sobre isso, coisas corriqueiras, mas não tem outra forma. Quero deixar de novo bem claro isso, de partirmos para um crescimento, para sermos cristãos de verdade diferentes, sem começarmos uma leitura decidida, sistemática, e como nós falamos no estudo passado, de estudo mesmo da palavra de Deus, estudar, ler com profundidade, ler com oração, procurando conhecer do Espírito Santo o que é que o Senhor quer falar conosco. Muito bem, já viemos numa mão, aliás, já viemos numa mão. Agora vamos comentar alguma coisa que vai na outra mão. Nós vamos falar hoje sobre a prática devocional, mas vamos falar hoje sobre práticas do quê? Da oração. Prática da oração. São duas coisas que não tem como andar separado. Toda vez que você vai ler a palavra de Deus, você precisa de orar. Nós precisamos de orar. Para quê? Para buscar o conhecimento
que somente o Senhor pode nos dar, porque Ele que deu a sua palavra aos seus servos, Ele que ditou as palavras para que eles escrevessem, e não adianta nós querermos entender, não, eu entendo desse jeito, a minha tradução é desse jeito, eu vou falar, vou achar sempre que vai ser desse jeito. Isso é uma mente carnal, que quer levar as coisas, a palavra de Deus, do modo carnal. Então não vamos pensar assim, não vamos. Mas eu gostaria de propor um exercício, antes de comentar. Mas uma das pautas, uma das coisas que a gente vai ver agora, durante esses minutos aqui, vai envolver isso. Eu quero pedir ao irmão Isaías que fique de pé e eleva ao Senhor em oração um assunto que o irmão acha urgente agora. Nós vamos fazer isso agora com seriedade. Aquilo que o irmão achar que é um assunto urgente, sério. Se puder, pode orar em voz alta para que nós possamos participar e também dizer amém. Então vamos.
vou precisar de fazer uma programação aqui. Então, nós vamos falar sobre hoje a prática da oração. Eu creio que todos os irmãos sabem disso, todos os irmãos pensam nisso. E é comum nós pensarmos na oração quando nós deparamos com situações urgentes, quando deparamos com situações sem solução aos olhos humanos, ou quando nós deparamos com uma situação que nós queremos muito, né? E quando realmente queremos resolver algumas coisas. Pouco às vezes falamos em cultivar o hábito da oração, né? Agorinha eu disse que nós estivemos numa estrada que vinha, agora vamos numa que vai. É a mesma estrada, mas já até comentamos aqui que na oração, na palavra de Deus, nós ouvimos o Senhor nos falar. E quando nós oramos, nós falamos com o Senhor, né? Mas é muito bom, às vezes, ouvir a palavra de Deus primeiro, conhecer a vontade de Deus primeiro, e só então apresentarmos ao Senhor aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. E muitas dessas respostas, às vezes, nos vêm exatamente quando nós ouvimos a palavra de Deus. Muitas respostas, muitas soluções nos vêm quando nós estamos diante do Senhor e paramos diante da sua palavra para ouvir o que ela tem para nos dizer. Agora, assim, como que pode, né? Nós somos tão pequenos, nós estamos rodeados no nosso mundo por nós temos pelo menos 7 bilhões de galáxias. E cada galáxia, existem muitas galáxias muito maiores do que a nossa. Existem muitos sóis maiores do que o Sol que nós presenciamos. Nós moramos dentro de uma galáxia muito grande. Dentro desta são quantos bilhões de estrelas que estão ao nosso redor. E existem estrelas muito maiores do que a Terra. Nós estamos dentro digamos assim, nesse turbilhão aqui, desse bairro aqui do Parque do Lago. Vamos pensar aqui, nós estamos assim numa bolinha, aqui, considerando o nosso universo. Nós estamos aqui numa bolinha. Como que pode? Como que acontece isso de que nós, seres tão pequenos, dentro dessa terra, num lugar onde tem mais de 100 milhões de cristãos, como que pode nós todos orarmos ao mesmo tempo e sermos ouvidos pelo Senhor? Para termos uma ideia do tamanho do Deus com quem nós estamos vivendo, com quem nós estamos nos relacionando, né? E como que pode esse Deus tão grandioso atender a oração de tanta gente? Muita gente pensa que a oração, ela faz bem, nos faz bem, porque ela faz bem para quem ora. São os críticos, né? Os críticos dizem isso. Mas os cristãos, ou aqueles que têm a prática de viver em oração, eles podem também dizer, até com uma certa dose de humor, como fez, né, o salmista: o que fez ouvido, acaso não ouvirá? Né? Então, para termos uma ideia do que é que nós estamos falando, de um relacionamento de criatura, criador, de pai e filho.
Mas tem um texto que eu gostaria de começar com ele, que está... Acho que não foi esse que eu coloquei ele, não. É Jeremias 33:3. Está diferente do meu. Jeremias 33:3. Está escrito lá: invoca-me ou clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Com esse versículo aí, nós podemos perceber que o Senhor, que Deus, abre as portas para que nós entremos na sua presença através da oração. O Senhor está abrindo a oportunidade para todos nós, para todo aquele que quer ter um relacionamento com Deus, que quer buscar ouvir de Deus, saber de Deus sua vontade, aquele que quer falar, que quer botar para fora, que quer extravasar, aquele que quer gritar, aquele que quer se alegrar, que quer louvar, que quer honrar, que quer adorar. Ele abre as portas da sua presença, augusta presença, para que nós possamos entrar e clamar. E ele fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Como? Através da sua palavra. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Voltando ao versículo de Mateus que fala, de Mateus 11, Jesus orando, dizendo ao Pai: Senhor, graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Olha o projeto de Deus para o ser humano, para que ele com toda a simplicidade se coloque diante de Deus, para pedir, para falar o que sentir o desejo. Muito bem. E quais são os resultados possíveis numa oração? O que pode acontecer quando nós oramos? Podem vir resultados que vão atuar exatamente na nossa mente. Resultados que vão nos levantar, vai dar bom-estar na nossa mente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Pode ler, irmão Maico. Filipenses 4, 6. O que está escrito lá? A oração nos traz bons resultados psicológicos, né? Filipenses 4, 6. Sete. Olha só, não estar inquieto de coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça, e o que vem daí? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Corações e sentimentos, corações e mentes, corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Onde que está reservado isso? Onde que estão os motivos de nosso rosto truncado às vezes, de abatimento, quando nós estamos sem ter respostas para os problemas que estão ao nosso redor, ou até mesmo sem problema nenhum, às vezes nós estamos acabrunhados, derrubados,
da nossa mente, estão lá no nosso coração, estão lá guardados em lugares que às vezes nem nós sabemos. Mas aqui a palavra de Deus diz que a oração, pela súplica, vai, através da paz do Senhor, guardar nossa mente e nosso coração. Guardar. Isto é um grande segredo que o Senhor está revelando para nós nessa noite, está apresentando para nós. Irmãos, eu vou falar mais uma vez, por que nós temos tanta dificuldade de ter momentos de oração, de viver em oração? Por quê? Numa outra situação, nós vamos ver daqui a pouco. Digamos que a minha mente me lembrou, enquanto eu estou trabalhando, estou executando algumas atividades, e eu me lembrei agora, né, dos irmãos lá de Lucas, e eu gostaria de orar por eles. O irmão Miguel, irmã Jusilei, gostaria de orar por eles, também pelo irmão Mazinho, e pela irmã Célia e seus filhos. Pode lembrar conosco, irmão Naor, nesse momento? Então vamos ficar de pé, vamos dar uma espichada. Pai bendito, nós queremos te agradecer por esse momento precioso em que estamos aqui e podemos estar aprendendo e praticando também aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações nesse momento. E nós, ó Pai, como por voltas do dia temos lembrado também do irmão Mazinho, dos irmãos ali em Lucas, e nesse momento o nosso irmão José Ronaldo tem lembrado deles ali também, e nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor esteja ajudando aquelas duas famílias ali, ó Pai, que mesmo na labuta do dia, nos seus trabalhos, no corre-corre, mas eles também estão trabalhando na Tua causa ali, levando o Teu Evangelho àquelas pessoas que precisam, ó Pai. E também, ó Pai, trabalhando, tendo um grande desejo de ver as suas famílias render aos pés do Senhor. E nós queremos, Senhor, pedir a Tua bênção para que o Senhor esteja com eles ali nesse momento, confortando aqueles corações, falando nas vidas deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando a alegria aos Teus filhos, dando o prazer de estar na Tua presença, dando eles também sabedoria para levar a Tua palavra àqueles que tanto necessitam, ó Pai, para dar testemunho convincente àqueles filhos que estão, ó Pai, alguns nas drogas, perdidos, enfiado no lamaçal do pecado, ó Pai, e que já têm ouvido tanto do Senhor, do Teu amor, da Tua grandeza, mas continua lá. E nós pedimos que o Senhor fale nesses corações, trazendo-os para Ti, ó Pai, convencendo dos seus pecados e dando a eles o desejo de fazer um concerto contigo. Nós oramos por aquelas famílias ali, ó Pai, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, continuando o nosso pensamento. Um outro resultado que nós podemos ter são resultados quanto ao atendimento que nós podemos ter.
Em Mateus no capítulo 7, versículos 7 e 8, é bem claro quando diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então esse texto está nos trazendo com uma clareza que os resultados quanto ao atendimento são imediatos. Pode ser que nós demoramos um pouco a receber, porque isso depende muito da vontade do Senhor, mas assim que clamamos, prontamente o Senhor já providencia para trazer-nos a resposta. Ele sabe muito bem daquilo que nós podemos receber agora, Ele sabe muito bem daquilo que podemos receber mais tarde, mas também Ele sabe daquilo que nós não podemos receber. Mas quando nós pedimos com entendimento, os resultados quanto ao atendimento são certos. Deus vai nos atender a oração que fizemos. E muitas vezes o atendimento de Deus não é dar-nos o que pedimos, mas responder ao que pedimos. Nem sempre as respostas que nós pedimos nos agradam, mas se nos tornamos submissos à vontade de Deus, a nossa atitude agrada ao Senhor, e isto honra ao Senhor. Também nós podemos ter resultados espirituais. Em João no capítulo 15, versículos 7 e 8, eu quero que o irmão procure 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. E eu vou ler aqui João 15, versículos 7 e 8, diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, ser discípulo do Senhor é fazer o quê? O que é um ser discípulo do Senhor? É fazer conforme Ele nos ensina, através do quê? Da sua palavra. Na sua palavra nós aprendemos a andar após os seus passos, pisar nos mesmos lugares por onde Ele pisou, é andar sobre os seus passos. E como é que nós vamos ter um relacionamento com alguém que nós estamos seguindo de perto, onde nós estamos pisando nas suas pisadas, se nós não orarmos, se nós não falarmos com Ele, se nós não quisermos obedecer às suas palavras? Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Olha a ligação estreitíssima com a palavra de Deus e com a oração. A prática da oração deve fazer parte do nosso devocional. O nosso devocional, vou repetir, não é aquele momento que nós gastamos de 15 minutos sozinho num quarto, faz parte. Muitas vezes Deus nos fala coisas tão grandiosas em tão pequeno tempo. Não é mesmo, Rick? Às vezes em 5 minutos que você gasta na presença de Deus, você sai dali com uma grande descoberta que você pensa naquela descoberta o dia todo. Mas uma vida devocional, ela não é apenas restrita aos 15 minutos. Às vezes o resultado desses 15 minutos pode fazer a minha vida devocional o resto do dia. Faz com que eu mude alguma atitude minha que eu tinha com meus colegas, ou que eu estava planejando de responder, ou com algum plano que eu estava de executar alguma tarefa lá que não seria lá tão justa, mas por causa de uma palavra do Senhor, de um tempo que eu gastei. Isso vai trazer o que? Resultado espiritual. O que é resultado espiritual? Mudança e crescimento no meu comportamento de cristão.
E eu creio que isso é tudo que nós queremos. Eu creio que isso é uma das maiores ambições de um verdadeiro cristão. Deve ser. Agora, a maior parte das nossas orações constitui-se de quê? Vamos falar a verdade. Pode falar. De pedidos. De que mais? Nós restringimos, às vezes, nossa gratidão do quê? Agradecemos pelo passar dessa noite, pelo bom dia, pelo sol que brilha. Damos graças pela boa noite, para descansar, pelo bom dia que tivemos. Estamos, Senhor, novamente em casa. E agora queremos pedir que o Senhor nos guarde nessa noite. É isso? Eu estou certo ou estou errado? Quem discorda? A maior parte das nossas orações. Mas existem outros, pelo menos 6 elementos que devem fazer parte da nossa oração. Não necessariamente todos esses itens em nossa oração. Eu deixei um espaço em branco lá, Alessandro, porque nós vamos completar isso aqui juntos. Daí, se tiver como você ir colocando na frente. Então, alguns elementos que são importantes na oração. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. 2 Crônicas 7, 3. O versículo da palavra de Deus diz assim: E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Este é um primeiro elemento, e eu creio que deve ser esse o elemento com o qual nós começamos nossas orações. No finalzinho nós vamos falar sobre algo importante, antes de nós entrarmos para um tempo de oração, o que seria interessante. Mas a oração, na nossa oração, o louvor e a adoração, ele deve ser prioritário. Deve ser a primeira coisa a fazermos. Quando nós estamos ajoelhando diante de Deus, nós vamos pedir ao Senhor. Aliás, nós vamos adorar ao Senhor. E nós vamos, quando adoramos ao Senhor, aqui eles lembraram do quê? Porque Ele é bom. Deus é. Não é isso mesmo, Henrique? Adoração. Deus é. O que Ele é? Existem alguns atributos, eu queria ter feito isso, eu esqueci de uma vez. Existem alguns atributos que eu aprendi de novo naquele curso que a Bíblia ensina. Alguns atributos de Deus, lá naquele curso, que eu aprendi. Mas Deus é o quê? Vamos lembrar juntos. Deus é o quê? Deus é amor. Aqui nós falamos que Deus é bom. Deus é maravilhoso, justo, santo, fiel, autossuficiente, conselheiro, maravilhoso, já ouvimos. Então, quando nós estamos falando de coisas que Deus é, vocês perceberam o que nós falamos aqui? Então é isso que nós vamos falar para o Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és fiel, justo, onipotente, onipresente, onisciente. Tu és reto em todos os seus caminhos. Os caminhos do Senhor são sábios. Tu criaste este mundo, porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a glória. Nós vamos falar para Deus o que Ele é. Nós vamos, num minuto ou num tempo assim de prostração, nós nos curvamos diante do Senhor com sinceridade, sabendo que nós somos tão pequenos e Ele é tão grande e tem todo esse poder, tem todos esses atributos. É esse reconhecimento pessoal que o crente precisa buscar. E como ele vai conhecer isso? Irmãos, quem não gosta de ler Salmos? Muita gente gosta de ler, tem muitos atributos do Senhor lá em Salmos.
em toda a palavra de Deus. Não. Uhum. Atitude dos filhos de Israel na inauguração do templo, né? A glória do Senhor sobre a casa, e encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. Esse é os judeus usam muito isso, os muçulmanos também usam muito esse prostrar. Mas podemos prostrar. Nós não encontramos muito a expressão de joelhos na Sagrada Escritura, mas de curvar sim, de prostrar sim. E prostrar é mais do que ajoelhar, é você ajoelhar e ainda dobrar sobre o chão. Diante do Senhor e da sua presença. Um outro elemento importantíssimo que deve estar presente na nossa oração é Salmo 103, versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É dar graças ao Senhor, é ação de graças. Aí sim nós vamos agradecer ao Senhor por todos os benefícios. O que é benefícios? São coisas boas que Ele nos faz, coisas boas que Ele nos dá. Quando Ele enche a nossa vida de saúde, quando Ele enche a nossa casa de filhos, de alegria, de alimentos, quando Ele nos dá o trabalho, quando Ele nos dá saúde, quando Ele tira a saúde, são motivos de nós dar graças ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Nós aprendemos também no Novo Testamento, eu não marquei, em tudo dai graças, mas é Filipenses, né? Acho que é Filipenses que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Um coração grato, ter expressões de gratidão em nossa oração. Nós não podemos esquecer desta preciosidade. O Senhor se alegra quando nós lembramos, nós falamos para Ele daquilo que Ele tem nos feito, do que Ele é e do que Ele tem nos feito. Mas uma outra coisa preciosa também, irmãos, que seria muito bom, nunca, em todas as orações, esse eu acho que deveria ser um item obrigatório, nunca esquecermos, em nossas orações, de confessar. Salmo 51, versículo 4, Davi diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. 1 João capítulo 1, versículo 9, quem que pode ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É bom lembrar aqui, vamos fazer um parênteses aqui, lembrar que para termos um relacionamento duradouro com o Senhor, precisamos de realmente estar na sua presença, de mãos puras, de consciência pura, de coração puro. Mesmo que nossa intenção seja nos dobrar diante do Senhor, mas apresentar a Ele um coração realmente arrependidos de tudo aquilo que nós falamos, fazemos, daquilo que nós nos envolvemos durante o nosso dia a dia. Uma outra coisa importante, e uma das coisas que nós gostamos muito de fazer, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15.
1 Samuel capítulo 1, versículo 11, desculpa. Mas o versículo 11 e o versículo 15 nós vamos ler. É a súplica. A súplica. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aqui, Ana estava fazendo uma súplica. Súplica é quando nós pedimos ao Senhor por nós. Quando nós oramos ao Senhor pedindo por nós, por algumas coisas que estão pegando em nossa vida, que estão nos tirando a alegria, nos tirando a paz, que estão nos colocando em situações complicadíssimas em nossa vida. Aqui o Senhor, aqui nós aprendemos que temos essa oportunidade de falar com o Senhor, de clamar ao Senhor, de suplicar ao Senhor por algo que nós sentimos necessidade. Mas também, uma outra coisa que temos a aprender, que está em Tiago capítulo 5:16. Um outro item importante na oração, nós falamos sobre o quê? Sobre adoração, nós falamos sobre gratidão, nós falamos sobre confissão, súplica e agora sobre intercessão. Intercessão é quando nós deixamos o nosso egoísmo, nós deixamos de nós mesmos e começamos a ver ao nosso redor as necessidades que estão ao nosso redor. Versículo 16 de Tiago, capítulo 5, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem sabe, irmãos, muitos dos nossos problemas solucionados vieram por causa da intercessão de outros irmãos. Muitos clamores são feitos aqui, quando nós reunimos para oração, nós sempre procuramos lembrar dos nossos irmãos que pedem oração, e a intercessão é algo que deve estar presente em nossas orações. Aqui também, nesse mesmo versículo, ela está dizendo que sobre a confissão, né? Um outro versículo que fala somente sobre a confissão. E agora no versículo, Jeremias capítulo 33, ele fala sobre o clamor, sobre as petições, pedir ao Senhor, colocar diante do Senhor os nossos desejos. Senhor, eu gostaria de melhorar a minha saúde, eu gostaria que meus filhos andassem nos teus caminhos. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Pedir, clamar. O Senhor não impede que nós peçamos tudo aquilo que nós sentimos que o Senhor pode nos dar, que nós não vemos que isso seja prejudicial à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual. Senhor, me dá uma televisão de 42 polegadas. Não faça essa oração. Me dá uma de 50, 60 polegadas, que não cabe nem na minha sala. Né? Não é esse o clamor que nós vamos pedir. Não vamos ficar também, viver clamando ao Senhor apenas por saúde, por prosperidade, por coisas tão materiais. Mas clamar ao Senhor por algo que realmente vai nos fazer crescer. Gostaria de trazer mais exemplos, mas somente 2 exemplos. O Senhor pode nos responder de diversas formas. Quando o Senhor responde a oração, Ele nos diz, muitas vezes, sim. Ele permite. Né? Eu lembro de uma oração que nós fizemos, e o irmão Adalberto falou aqui, no início do Condés, ele pediu que nós tivéssemos um tempo agradável,
e no primeiro e segundo dia, no início do segundo dia, nós tivemos um tempo realmente muito gostoso. O Senhor disse sim. O Senhor nos deu. Mas existem, no caso, por exemplo, que está em Gênesis capítulo 25, verso 21, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu sua oração e Rebeca teve 2 filhos. Ela era estéril. Abraão também. Sara não tinha filhos. Um outro exemplo, o exemplo de Ezequias, que adoeceu mortalmente. O Senhor disse que ele ia morrer. E ele pediu ao Senhor, ele suplicou ao Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo por causa disso. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor e disse: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. E o Senhor sarou a sua saúde. O Senhor disse sim. Irmãos, 30 segundos. Eu gostaria que você não precisa fechar os olhos. Faça esse exercício. Eu vou continuar pregando aqui, continuar falando. Mas nesse período agora de seus 15 minutos, 15 segundos ou 30 segundos, se você lembrar de alguém, de alguma coisa, ou de algum problema, ou alguma necessidade, ou de um irmão, ou de um problema seu, fale com o Senhor. Esses 15 segundos. Uma outra pessoa também, que nós ouvimos de que o Senhor respondeu a sua oração, foi de Cornélio. O Senhor disse a ele que, o Senhor mandou, um anjo apareceu a ele, e ele disse que a sua oração tinha sido respondida. Veio um homem que se apresentou com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Olha só como temos exemplos na palavra de Deus de como o Senhor nos atende. Mas também temos respostas de Deus, e Ele muitas vezes também diz não. O Senhor diz não. Nós vemos no caso de Davi. Davi, quando orou, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 e 20, Davi orou, pediu a Deus por seu filho, filho de Betseba, o primeiro filho. E Davi orou por um bom tempo. Orou e passou a noite prostrado em terra. Mas no 7º dia, depois de 6 dias em oração, no 7º dia, a criança morreu. Deus disse não. Deus não respondeu, não é que Deus não respondeu, Deus respondeu, mas Deus disse não. Deus não permitiu que aquele filho vivesse. Também nós lembramos do apóstolo Paulo e o espinho na carne. Paulo pediu ao Senhor que tirasse aquele espinho que estava maltratando ele, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. E o Senhor não tirou, aquele espinho continuou esbofeteando Paulo. Ora, irmãos, quantas vezes nós já temos orado por algo que nos incomoda demais? Existe algo que nos atrapalha, que nos perturba demais. Por alguma vez, por algum momento, em alguma situação, em algum dia, você já sentiu no coração que o Senhor não vai te atender? Você já percebeu em algum momento que, no fundo, assim, parece que você está ouvindo o Senhor dizendo assim:
Se já sentiu isso, pare de orar por aquilo. Apenas ore para que o Senhor te sustente, te dê forças, para que você consiga superar. Mas um dos grandes pedidos que eu não quero deixar de falar aqui é sobre a oração do Senhor Jesus Cristo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, contudo faça-se a tua vontade. E uma oração do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse não. E ele prontamente submeteu-se à vontade de Deus e foi para o Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados. Lá ele sofreu angustiosamente as dores que os nossos pecados infligiram sobre ele. Mas isso depois resultou em glorificação do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, Deus não nos quer mal. Deus não nos quer maltratar. O Senhor não nos quer subjugar. O Senhor não nos quer maltratar, nem nos trazer fardos demasiadamente pesados, insuportáveis. Mas, já falando sobre todas essas coisas, e antes que terminemos, eu sei que os irmãos estão um pouco cansados. Eu quero falar sobre quais são os períodos ideais para oração. Quando é que nós vamos orar? Qual que é o melhor tempo de orar? Será que de manhã? Quantas vezes eu vou orar? Será que de tarde? De meio-dia? Salmo 55, versículo 17. Quem que achou que quer ler? Diz-nos assim, deixa que esse eu leio. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Quem sabe nós termos períodos rígidos de oração? Então você pode escrever na sua agenda, você pode fazer igual eu estou fazendo agora aqui. Eu fiz isso de propósito para marcar, o meu relógio vai despertar tal hora, porque eu quero ter esse compromisso de todos os dias, nesse horário eu quero orar. Ou eu quero orar de manhã, e quero orar meio-dia, e eu quero orar de noite. Aquele período que você vai gastar ali 15 minutos de oração, um período rígido. Esse período rígido faz bem, porque nós estamos acostumados a desleixar-nos de orar, até sobre nós mesmos. Às vezes nós esquecemos de colocar diante do Senhor aquilo que nós sentimos necessidade, mas somos descuidados, e quem sabe períodos rígidos vai nos ajudar a lembrar dessas necessidades. Mas também nós temos períodos especiais. Lucas capítulo 6, versículo 12. Quem poderia ler para nós? Lucas capítulo 6, versículo 12. Nesse caso nós temos ali a noite toda. Será que é o ideal para nós orarmos? Em casos especiais, sim. De repente nós temos uma necessidade que nos faz gastar esse tempo especial. Nós temos uma causa especial, nós temos um motivo especial. Tem algo que faz dos meus momentos de oração especiais, porque são importantíssimos. Às vezes uma causa que nós julgamos ser urgente e necessária. Quem encontrou? Lucas 6, versículo 12. Ele passou a noite orando a Deus. Logo depois, o que aconteceu? Vieram a escolha dos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo também passou muito tempo em oração antes de enfrentar aquela angústia no Getsemane. Ele mesmo chamou os discípulos: vamos
comigo para orar? E quando chegou uma certa hora, ele voltou, viu os discípulos dormindo, ele falou, vocês não puderam orar comigo, vigiar comigo? Quando termina a oração, o que ele falou? Vamos, eis que o traidor se aproxima. Era um caso especial. Ele gastou muito tempo orando por aquilo. Irmãos, você não tem, nós não temos motivos especiais, algo que nos faz ocupar um tempo de oração? Nós temos. Vez por outra acontece. Uma vigília oca, né? Assim, sem muito motivo aparente. Vigília. São coisas bem... Mas também, olha só, uma oração conforme a necessidade. Foi isso que eu quis fazer os irmãos lembrar agorinha, quando o meu reloginho despertou de novo, sobre essa questão de lembrar sobre uma questão da necessidade. Você está trabalhando, está ali no seu momento do seu dia a dia, você está lá se envolvendo com alguma coisa, e de repente você debara com uma situação difícil, complicada. É o caso de Neemias, capítulo 2, versículo 4. O que está escrito lá? O rei perguntou para ele, o que você quer de mim? E o que ele fez? Ele orou, mas ali não parece que ele nem fechou os olhos, porque ele não saiu da presença do rei. Aguenta um pouquinho que eu vou ali orar. Naquele momento o versículo diz, pode ler, como que diz o versículo aí? Neemias capítulo 2, 4. O próximo versículo, coloca lá o próximo versículo. E disse ao rei, imediatamente, logo após ele disse, já respondeu para o rei. Essa oração assim rápida, imediata, quando você está diante de uma situação urgente assim, quando você vê se o Senhor me dá uma resposta. Senhor, fala, o que eu devo fazer agora? Né? Que não tem muito tempo para você sair, mas é orar aqui, ó, na sua mente. Isso. E numa outra situação também, nós temos um outro, Efésios capítulo 6, 18 diz, qual que é o melhor tempo? Né? Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Parece que ele quis colocar todos os ingredientes, os elementos de uma oração, aqui nesse versículo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, em todo o tempo. Então, irmãos, viver uma vida de oração, ou ter um relacionamento com Deus, é viver períodos normais de oração, estar andando em oração, falando uns com os outros, nos momentos de dificuldade, nós levar o nosso Deus em oração. De repente, nesse momento estamos precisando de oração. Eu gostaríamos que nós orássemos mais uma vez, neste momento. Vamos curvar nossa cabeça. Como estamos? Santo Deus e Pai, queremos pedir a Tua bênção, a Tua direção para algo que possa estar acontecendo nesse momento e que não seja bom. Santo Deus, rogamos que o Senhor de tudo sabe e que tem no controle de todas as coisas, que o Senhor possa
fortalecer, abençoar, dar o controle necessário a quem necessário, aos teus servos que estão envolvidos. Mas abençoe, Senhor, que terminando esse estudo aqui, possamos também ter atitudes novas para orarmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a prática da oração, então, na verdade, é a arte de entrar no Santo dos Santos e de se colocar na presença do próprio Deus, em espírito, por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo, e falar com Deus com toda liberdade, por meio da palavra audível e silenciosa. A prática, a arte de entrar no Santo dos Santos e de se colocar na presença do próprio Deus, em espírito, por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo. Isto porque nós não temos domínio de muitas coisas, mas o Senhor tem. E nós somos frágeis demais, nós somos pecadores. Não tem como nós chegarmos sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora, a oração não substitui a leitura da palavra. As duas coisas são essenciais. Martinho Lutero disse uma vez que é preciso orar como se todo o trabalho fosse inútil. É preciso orar como se todo o trabalho fosse inútil, mas temos que trabalhar como se todo orar fosse em vão. Trabalhar e orar. Ação e oração. E, para encerrar, existem três modalidades de oração que não estão ali. Oração preventiva, antes que aconteça a tempestade, antes da tentação, antes da crise no casamento, antes que os nossos filhos adolescentes sejam rebeldes, orar preventivamente por eles. Senhor, protege, Senhor, nos ajuda a conduzir, Senhor, abençoa meu casamento, me ajuda a ter forças para vencer. Também a oração intensiva, muitas vezes, e mais demoradamente numa situação complexa, de difícil solução. Como aconteceu com Jesus no Getsêmani. Mas também a oração vigilante. A preocupação com o risco de uma tentação. Então nós associar a oração com esse risco. Foi o exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Orar para que não caiais em tentação. Também Ele nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 13, na oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, orando. Ele falou isso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um exemplo de oração preventiva. Agora, o que nós podemos, para encerrar, gostaria de dar algumas sugestões. Antes de orar, pare e pense um pouco em Deus. Pare e pense um pouco no Senhor, nos seus atributos, e com certeza vai iniciar uma oração com adoração, que vai partir do fundo da alma. Tente balancear nas suas orações adoração, ações de graça, confissão, extravasamento ou contrição, aquele momento que a gente se derrama, que a gente se lança diante do Senhor, às vezes nem fala nada, né? Mas como aquele publicano que nem abria sua boca, mas batia no peito e clamava: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Peça sem constrangimento. Não é necessário substituir a súplica pelo louvor, porque é Deus que abre as portas da oração e diz: peça-me, clama a mim. Pedi, dar-se-vos-á. Mas não peça apenas saúde, cura física, sucesso, prosperidade, felicidade. Ore também por virtude e valores espirituais. Insista
até obter resposta. E reserve horários especiais para a sua oração. Certamente, eu creio que um pouco dessas lições que eu também aprendi, possamos exercitar, que certamente Deus vai mudar nossa sorte. Muitas coisas vão mudar, muitas coisas diferentes vão acontecer conosco quando tomarmos decisões desse porte, com a palavra de Deus e com a oração. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Sim. São os momentos. Quando eu vi o irmão entrando ali, eu já senti. Tem alguma coisa que não está bem, que não está certa.